quinto dia da novena, vamos também ouvir uma passagem do Evangelho, também conhecida por todos, que nos fala sobre a misericórdia de Deus. Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam Deus. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O cobrador de impostos ficou à distância e não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhes digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus conta esta parábola para alguns que estavam convencidos. E é importante aqui a palavra convencido. Então ele tinha consciência. Ele fazia aquilo de caso pensado. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou mais santo do que o outro. Eu sou mais religioso e mereço mais o céu do que o outro. Não era uma fraqueza. Ah, puxa vida, fui orgulhoso. Perdão. Não. Ele estava convencido de que da forma como ele agia era certo. O fariseu reza de um modo soberbo, enquanto o publicano de um modo humilde. Ambos se dirigem ao mesmo Deus, mas têm uma ideia e uma atitude opostas. Portanto, o fariseu tinha uma ideia de Deus e uma atitude religiosa totalmente contrária ao que Deus queria. E é interessante porque quem que era o publicano? Era, digamos, na época em que Jesus vivia, 3 pessoas que eram totalmente, digamos assim, estavam condenados ao fogo do inferno, que era o homicida, a prostituta e o publicano. E agora vamos ver, né? A prostituta, Jesus aparece a ela, primeira vez ressuscitada. O publicano, Jesus exalta aqui, e chama Mateus para ser seu discípulo. E o homicida, que era quem? E nós gostamos de gritar: Barrabás. Nós não queremos Jesus, mas queremos Barrabás. Então é muito, a Bíblia nos apresenta isso. Porque o publicano, ele era judeu. A Palestina estava sob o regime político e administrativo do Império Romano. Eles estavam pagando impostos a César, morando na sua própria terra. Portanto, eles já ficavam chateados ficavam com raiva, detestavam o imperador por causa disso. E quanto mais o publicano, porque era da nossa raça e estava comendo o nosso povo. E agora Jesus chega aqui e fala que o publicano fez a oração verdadeira. Então Jesus era muito irônico.
O fariseu reza de pé, e o publicano nem sequer levanta a cabeça, apenas bate no pé. O fariseu utiliza 29 palavras em sua oração, ao passo que o publicano pronuncia apenas 6 em suas orações a Deus. É aqui que Jesus fala, não adianta a quantidade de palavras quando você não tem sinceridade na sua oração. Não é? Uma vez um primo meu disse assim, viu? Rezar o terço não é bom. Mas por quê? Jesus fala que não é para usar muitas palavras na oração. Imagine, 50 Ave Marias, 50 Santa Maria. Mas não é nesse sentido. Mas é a questão da sinceridade. É a questão da motivação de amor que a pessoa tinha no coração. O fariseu tinha o que no coração? Soberba, julgamento, condenação, queria humilhar os outros e assim por diante. Ele não tinha misericórdia no coração. Enquanto o publicano, a única coisa que ele fala, Senhor, o Senhor sabe do jeito que eu sou. Então tem piedade de mim. Esta é a oração. O fariseu em seu íntimo ironiza a oração do publicano. O publicano em sua oração diz o essencial. Isto é, Deus tem piedade de mim, pecador. E agora aqui eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas que são muito importantes. A questão da culpa e do remorso. O que o publicano tinha no seu coração, na sua consciência, era culpa. O sentimento de culpa é um sentimento maduro de alguém que errou. Se arrepende do que fez e continua o seu caminho. Já o remorso, a própria palavra já fala, é ficar remoendo, é chorar o leite derramado. E o que está por trás do ficar remoendo e chorar o leite derramado? A soberba. Onde já se viu eu ter feito isso? Como que eu fui fazer isso? Isso é remorso. Isso não faz bem para nenhum psicológico. A culpa é uma atitude de humildade. Já o remorso é o fruto do orgulho. Você tem que aceitar, você fez. E cuidado para não fazer de novo. Agora a pessoa fica remoendo. O remoer, tem gente que vem por aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que às vezes nem nós temos consciência disso. Eu chego na confissão, mais do que às vezes mostrar o sentimento de culpa, eu fico chorando leite derramado. E isso, gente, não ajuda na humildade e nem na saúde psicológica. Porque de repente a pessoa acorda de madrugada, puxa vida, onde eu estava com a cabeça para fazer isso? O sentimento de culpa, você vai lá, se reconcilia e continua o seu caminho. O remorso, a pessoa fica carregando até a pessoa realmente fazer o processo do sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é saudável. Aí eu fiz, reconheço, errei, pequei, peço perdão e continuo o caminho. Agora o remorso, a pessoa fica, é chorar no leite derramado. A pessoa fica mexendo com os parafusos e, puxa vida, por que ninguém me segurou? Por que eu acordei aquele dia? E aí vai. Não adianta.
apesar de uma longa oração, o fariseu não foi justificado, ao passo que foi suficiente a breve oração do cobrador para ir para casa justificado. Diante de Deus devemos nos desnudar. Os grandes santos usavam essa expressão. Diante de Deus eu estou nu. Diante de Deus. Diante dos homens, não. Daí a gente cria máscaras, a gente se defende, porque não somos deuses. Mas diante de Deus, é como aquilo que as pessoas dizem, Deus vê tudo. Portanto, diante de Deus, as minhas orações, eu estou nu. Ou como diz a Santa Teresinha do Menino Jesus, diante de Deus, eu tenho também que aparecer com as mãos vazias. Quem aqui fez alguma penitência assim na quaresma e deu certo? Assim, fui, honrei o prato. Quem aqui fez uma meta e deu burro nas águas? Quem aqui não fez nenhuma penitência? A maioria não levantou a mão. Olhando quanta gente às vezes faz algo assim. E aqui é bem preciso. Eu fiz um propósito, por exemplo, não vou comer carne na quaresma. E de repente eu consegui. Ou às vezes não consegui. Como deve ser a nossa atitude? Como o publicano. E nunca como o fariseu. Jesus, 40 dias sem comer carne. Talvez aquelas outras pessoas assim, que não conseguiram atingir a meta, a pessoa daí chega e fala assim, quaresma não valeu, coloquei um propósito, não consegui. Não, velho. Fica triste. Ofereça o que você não pode. Ó Jesus, o que eu tenho para te oferecer é a minha gula. Não consegui. Ofereça isso. Mas Jesus daí vai gostar? Claro. Ofereça a tua fraqueza para Ele. Santa Teresinha do Menino de Jesus rezava assim. A oração das mãos vazias. Ó Jesus, não tem nada para te oferecer. Estou te oferecendo as mãos vazias. É a oração verdadeira. Se você não conseguiu, se alegre do mesmo jeito. Ofereça. Porque a nossa tendência, irmãos e irmãs, muitas vezes é como o fariseu. Não, ofereça aquilo que talvez lhe envergonhe. Ofereça aquilo que talvez você, diante de Deus, vai parecer aquilo que você é. A oração é apresentar-se diante de Deus com sinceridade de coração. Isso aí mesmo. Deus é a única pessoa que jamais vai nos julgar e condenar. Na oração devemos tirar nossas máscaras. Diante de Deus somos o que somos. E aqui está a nossa saúde, tanto espiritual, mental também. Então, irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos o 5º dia da novena Misericórdia Divina, nos convencemos de que, diante de Deus, não adianta nariz empinado, ficar contando as vantagens, porque Deus nos conhece como somos, e Ele ama assim como somos. Portanto, que as nossas orações realmente sejam fruto da sinceridade do nosso coração. E agora do Papa Francisco.
a igreja condena o pecado, porque deve dizer a verdade. Isto é um pecado. Mas ao mesmo tempo, abraça o pecador que se reconhece como tal, o aproxima e fala com ele sobre a misericórdia infinita de Deus. Jesus até perdoou aqueles que o puseram na cruz e o desprezaram. Temos de voltar ao Evangelho. Lá vemos que não se fala apenas de acolhida ou de perdão, mas se fala de festa para o filho que retorna. A expressão da misericórdia é a alegria da festa, que encontramos bem expressa no Evangelho de São Lucas. Haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Não diz: e se depois dele cair de novo, voltar para trás, cometer mais pecados, que se vire sozinho. Não, porque Jesus disse a Pedro, que lhe perguntara quantas vezes é preciso perdoar. 70 vezes 7, ou seja, sempre.